Criar um novo documento, claro, é o primeiro passo aqui para que possamos desenvolver artes bacanas e interessantes. Então vamos conhecer os caminhos, macetes e meios de criar um novo documento e as opções que aquela tela oferece. Para criar um novo documento aqui no CorelDRAW X7, como vimos, na tela de boas-vindas temos um botão para fazer isso, ou tem um atalho aqui também, novo, ou Ctrl N, como você pode observar ali, ou menu arquivo novo, né? A janela de diálogo é essa que aparece, você pode definir um nome, esse nome ele não vai aparecer e não vai influenciar o seu documento, é só para ele já saber qual é o tipo de arquivo que você pretende fazer e na hora de salvar ele pode vir a sugerir esse nome para você daí, né? Aqui a gente pode escolher um padrão definido, vamos ver que também podemos salvar o nosso padrão, tá? Então temos padrões de arquivo novo que a gente pode definir por aqui. Aqui o tamanho da folha, então podemos escolher A4, que é o sulfite normal, A3, que seria o dobro de um A4, A2, o dobro de um A3 e assim por diante, ou A5, que é metade de um A4, ou A6, que é metade de um A5 e assim por diante, né? E tem outros padrões que a gente pode encontrar por aqui também, tá? Então, A4, aqui tem a largura e a altura em milímetros, você pode mudar essa unidade de medida aqui do lado. O Corel, ele oferece uma infinidade aí de opções de unidades de medida para você escolher. O mais comum é trabalhar em milímetros, se o seu documento pode ser medido em centímetros, vamos dizer assim, né? Então não é tão grande. Se ele chega a 1 metro, ou seja, começa a ser medido em unidades cheias de 1 metro, então ele é melhor você fazer o documento em centímetros, ou seja, uma unidade de medida sempre abaixo da atual, para que você tenha uma precisão melhor. Isso é só um conselho, né? Não é obrigado a fazer assim. Aqui orientação, retrato ou paisagem. Número de páginas, lembrando, se eu tenho um documento frente e verso, uma página vai ser a frente, a outra página vai ser o verso. Então, se eu tenho duas folhas, cada uma com frente e verso, então eu teria que escolher 4 páginas, tá? Então, número de páginas, deixar aqui 2 para a gente ver. Modo de cor, CMYK ou RGB, você pode aprender a diferença entre eles no curso de Introdução ao Design Gráfico, tem uma aula disso, né? Você pode conferir lá, mas basicamente CMYK nós usamos para impressos, que é o caso aqui do foco do CorelDRAW, e RGB para quando eu quero fazer uma arte para web, para exibir em pixels em uma tela. A resolução em DPI, que é dots per inch, ou seja, pixels por polegada. O padrão é utilizar 300 para quando a gente está fazendo um documento para impressão e 72 para quando queremos fazer um documento para web, para não ficar tão pesado, né? Não ficar com um arquivo muito cheio, então geralmente usa-se esse padrão. Aqui o modo de visualização, a gente vai ter uma aula sobre isso, mas aqui no arquivo novo já podemos escolher qual é a forma que eu quero visualizar o documento que eu estou criando. Então aqui temos modo de visualização também. Embaixo, configuração de cores. Veja, aqui nós temos os perfis de cores que serão usados no nosso documento. Ou seja, um perfil de cor é como se fosse, eu vou falar de uma forma bem chula, é como se fosse um mini programinha, como se fosse uma pequena configuração de arquivos que tem no seu computador que traduz a cor, que diz para você, ó, isso aqui é o verde tal, isso aqui é o azul tal. Então, se você estiver fazendo uma arte, por exemplo, no Corel, mas vai trabalhar também com imagens vindas do Photoshop, por exemplo, é importante que eles tenham a mesma configuração de cores para que não haja uma discrepância, né? Para que o verde de um não seja diferente do verde que está aqui. Então é importante, volta e meia, você conferir. Então, se você trabalha também com Illustrator, o Illustrator não usa esse padrão é o Corel que gosta, né? O Web Coded Swap V2, né? Geralmente outros programas utilizam outros padrões de CMYK, de perfil de cor CMYK, que você pode escolher daí aqui, né? A forma que ele vai trabalhar com o cinza e a finalidade da renderização, então também podemos configurar. São configurações que geralmente você não precisa esquentar muito a cabeça, não precisa mexer, mas se o cliente, ou se o formato de arquivo, ou se a identidade visual pedir que faça uma alteração, você pode alterar aqui. E aqui a descrição que vai falando para você o que cada elemento desse aqui está fazendo, tá bom? Então aqui a gente pode escolher essas opções. Se eu vou utilizar frequentemente essa configuração dessa forma, eu posso clicar nesse disquetezinho aqui, ó, salvar pré-definição. Eu vou chamar aqui, por exemplo, do padrão aula.
E agora toda vez, ó, digamos que esteja de outro jeito assim os elementos assim configurados, né? E toda vez que eu quiser o mesmo padrão, eu escolho aqui aula. Ó, ele já configura o documento para o padrão que eu costumo trabalhar. E ok, está criada aí a tua folha em branco para você começar a desenvolver. Aqui está o nome sugerido e as 2 páginas aqui embaixo, tá? Então, essas são as opções para criar um novo documento. Não deixe de conferir aí nas próximas aulas outras opções que são importantes depois de criar o documento, como configurá-lo e trabalhar com sangria.